Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Tempo de Saúde. Na minha companhia já tenho, e também é um bocadinho já habitual, o Dr. Dinis Carmo. Olá, muito boa tarde, doutor. Olá, Tivemos Joana, aqui boa tarde. umas mini-férias, mas estamos outra vez de volta e vamos outra vez, ou continuar, neste caso, a abordar a temática, um bocadinho de tudo aquilo que esta zona poderá ter problemas ou causas que assim o fazem. E hoje, síndrome de interseção e dedos em mola ou gatilho. Não é Exato. assim? Olha, exatamente, vamos continuar a falar daquele grupo de doenças que aparecem devido a haver um conflito de espaço entre os tendões, neste caso do membro superior, Uhum. com as estruturas que estão à volta. De maneira que eu, nesse sentido, eu vou pedir à produção para começar por passar o nosso primeiro diapositivo, só para recordar às pessoas algo que já foi aqui mostrado, que foi na parte superior. Portanto, a estrutura normal dos tendões flexores dos dedos, com aquelas argolas, as chamadas Sim. polias, portanto, à volta do tendão ao longo do seu comprimento. E depois em baixo temos o retináculo dos extensores e não dos flexores, como eu por acaso disse por uma questão de lapsus língua no último episódio que nós gravamos. Portanto, o retináculo é um ligamento que, neste caso, portanto, sujeita os tendões extensores, daí ser o retináculo dos extensores. E como as pessoas podem apreciar, sobretudo no diagrama do lado direito, podem ver que este ligamento, portanto, agarra-se ou insere-se, portanto, mais especificamente, portanto, aos ossos do punho, rádio cúbito, Uhum. de maneira a dar origem, nada mais nada menos que a 6 compartimentos, 6 túneis, onde estão os vários Pois, tendões que vão fibras. do antebraço para a mão e para os dedos. De maneira que, passando ao diapositivo número 2, nós no último programa falámos da doença de Uhum. Duquervan, ou Sim. Duquervan, conforme quiserem, e que é um síndrome de compressão que atinge os dois tendões que passam no primeiro compartimento extensor. E hoje vamos falar do mesmo problema quando os tendões atingidos são os do segundo e do terceiro Certo. extensores de compartimentos extensores. E no primeiro caso nós temos o chamado síndrome de interseção, que é um nome muito bem aplicado porque, conforme se pode ver mais especificamente no diapositivo número 3, o que se passa é que os tendões e os músculos do primeiro compartimento, que são o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar, portanto, atravessam, portanto, E fazendo daí a mesmo uma interseção. interseção, os tendões do segundo compartimento, que Ok. são dos extensores radiais do carpo. Sim, E agora aqui neste síndrome podemos fazer diagnósticos, as suas causas e sim, o claro. próprio tratamento, se é realmente possível ou não, pois qual é que é a melhor maneira para tratar este Sim, mal. claro. Nós trouxemos isso, fizemos um resumo no diapositivo número 4, e onde se pode ver que este síndrome de interseção, o que é, em primeiro lugar, o que é que causa isto? O que causa isto, fundamentalmente, são atividades repetidas de flexão e de extensão do punho. E Ok. que as pessoas podem fazer, não só no decurso de algumas atividades laborais, mas também em atividades recreativas, nomeadamente o desporto. Eu creio que hoje em dia, acredito que, ainda bem, que as pessoas cada vez fazem mais desporto. Sim. Por exemplo, hoje em dia o que está a dar é o paddle, não é? De maneira que o paddle Pois, obriga e muito a o este tipo movimento é sempre o de mesmo. movimento. O movimento é sempre o mesmo. O ténis também não será muito diferente, mas também, por exemplo, outros dois esportes que também ocasionam muitas vezes estes casos são, portanto, o remar, portanto, o remo Ok. e o halterofilismo, que muitas vezes obriga realmente a movimentos de Pois, repetição, às vezes e um pouco muitas vezes, e radicais. se calhar durante um longo período de tempo, estar sempre a fazer este Exatamente, movimento. exatamente. E, portanto, esta atividade repetitiva e muitas vezes também uma mudança repentina da atividade repetitiva, não é o facto da pessoa estar sempre a fazer o mesmo, mas de repente, por qualquer razão, quer dizer, mudou, digamos, a Uhum. rotina daquela atividade repetitiva que fazia. Ok. E nesse caso, este síndrome aparece. E o que é que acontece? O que acontece é que as pessoas começam a ter aqui uma dor, aqui assim, nesta zona do antebraço, portanto, no terço inferior do antebraço, a cerca de 4 a 6 centímetros da ponta do rádio. E, portanto, as pessoas têm dor, muitas vezes isto incha, e nos casos até mais agudos, até pode haver
aquilo que se chama crepitação. E o que é a crepitação? A crepitação é algo que nós podemos palpar e, enquanto às vezes são casos muito intensos, até se consegue ouvir, é que se nós colocarmos a mão sobre o antebraço do doente ou da pessoa que está a sofrer desta situação e lhe pedirmos para mexer os dedos, nós sentimos perfeitamente, parece que a pessoa que tem ali umas bolhinhas a arrebentar, e isso é que se chama a crepitação. Pronto. De maneira que isto é um diagnóstico que habitualmente é clínico. Pode-se fazer uma ecografia, também teoricamente pode-se fazer uma ressonância magnética, embora eu creio que não serão feitas muitas para este tipo de situação. E o principal problema deste síndrome até é o diagnóstico diferenciá-lo. O que é que isto quer dizer? É distinguir esta situação da doença de Kervan, porque a doença de Kervan é um pouco mais abaixo e mais externa, mais implantada em cima do rádio. Okay. Esta é um bocadinho mais para fora, considerando o braço nesta posição, e um bocadinho mais para cima. Mas realmente isto pode-se confundir. Até porque, repara, esta síndrome é muito menos frequente que a doença de Kervan. Okay. E por isso mesmo é menos conhecida de pessoas. Conseguem dizer-se que é mais fácil que a tal doença de Kervan do que então realmente o síndrome de interseção, que é mais habitual. Que é mais habitual. Aliás, o síndrome de interseção, eu ia dizer que é pouco conhecido mesmo de médicos que não se dedicam a esta área, a esta especialidade, porque também é um síndrome que não é muito frequente, embora, dito isto, eu não me admira nada que ele seja muito mais frequente do que aquilo que as pessoas imaginam. O que acontece é que muitas vezes o diagnóstico não é feito. Porque os sintomas podem ser um pouquinho específicos, isto no fundo parece um quadro de dor, como pode aparecer por qualquer razão aqui no antebraço. Às vezes as pessoas até pensam e vêm-se queixar que deram uma pancada, começam a pensar. Só está um bocadinho inchado. Só está um bocadinho inchado e tal, e portanto o diagnóstico não chega a ser feito. A razão porque é importante distinguir isto da doença de Kervan é porque o tratamento é substancialmente diferente. Okay. Porque se lembra, nós temos aqui que em muitos casos a doença de Kervan o tratamento é cirúrgico. Sim. Ora, a boa notícia que eu tenho para transmitir às pessoas é que no caso desta síndrome de interseção, a cirurgia é muito raramente necessária. Eu se quer que lhe diga assim de repente que me lembro, eu por acaso até vinha cá a pensar nisto, eu penso que em toda a minha carreira terei operado talvez 2 casos de doentes que tinham este problema. Se calhar só mesmo em casos já muito específico ou muito avançado. Sobretudo em casos que não respondem ao tratamento não cirúrgico, chamado de tratamento conservador, não é? Cujas diretrizes também estão presentes no diapositivo e que no fundo consistem em repouso, em pessoa dar um repouso, digamos, à zona afetada, que muitas vezes, sobretudo em casos de atletas e também muitas vezes por razões profissionais, às vezes é o mais difícil de fazer. Há também quem preconize a utilização de uma tala. Eu creio que isto não é assim muito utilizado. Agora, o que eu utilizo muito é o gelo, que é efetivamente muito eficaz. E que, para além de ser eficaz, é sem dúvida o medicamento mais barato que nós temos no nosso arsenal. E mais natural. E mais natural. Pronto, e as pessoas podem ter necessidade durante algum tempo de tomar um anti-inflamatório. Ocasionalmente, também nos casos mais renitentes, também pode-se fazer uma infiltração local com cortisona, com corticoides, e também podemos recorrer à fisioterapia. Porque eles não só podem fazer manipulação, massagem manual, mas também têm toda aquela parafernália de meios portanto, para fazer para obter um efeito anti-inflamatório em profundidade, como seja o laser, os ultrassons, etc. E, como eu digo, de uma maneira geral, portanto, esta situação resolve-se. No diapositivo número 5, eu trouxe só aqui. No fundo, isto é uma curiosidade, portanto, sem grandes implicações práticas, só para dizer que este síndrome de interseção pode acontecer não só com os tendões do segundo compartimento extensor, mas também pode acontecer com o terceiro compartimento extensor, onde está só um tendão, que é o extensor longo do polegar. Portanto, as pessoas já perceberam que realmente se há coisa que não falta ao polegar são tendões. E ele, se calhar, não é por acaso que tem realmente esta mobilidade tão grande e tão essencial. Eu acho que toda a gente tem consciência que o polegar vale tanto como os outros 4 dedos todos juntos.
O quadro clínico também é semelhante. O que acontece é que a pessoa terá a dor um bocadinho mais para baixo e um bocadinho Sim, é mais só para a fora, zona que mas no fundo o quadro é muito é semelhante e aquilo que diferencial. tem de se fazer também no fundo é a mesma coisa. Muito bem, doutor. Passamos para o próximo diapositivo. Ora bem, não Ou de ainda vamos imediato, falar um bocadinho não de antes. imediato, ainda vamos falar um bocadinho antes, porque nós agora vamos passar para os dedos em mola, ou os Desde dedos logo. em gatilho, o que é também uma designação muito feliz, porque isto é realmente a sensação que a pessoa tem, é que parece que está a apertar o gatilho de uma arma de fogo. E o que acontece nesta situação, que é muito comum, e que tenho a certeza que a maior parte dos telespectadores ou já Já sofreram sofreram disto. disto, ou pelo menos já ouviram falar Falar. disto, até através de alguma pessoa amiga ou até familiar, etc. Portanto, o que acontece é que as pessoas querem esticar os dedos, às vezes também dobrar, e acontece que o dedo fica perro. Quer dizer, a pessoa quer esticar o dedo e ele está ali entalado. E a pessoa muitas vezes, para o esticar, tem de fazer força. Às vezes, nos casos mais renitentes, até é necessário mesmo recorrer ao uso da outra mão e fazer força no sentido do dedo esticar. Habitualmente a pessoa tem uma sensação de estalo, de disparo. Isto às vezes também acompanha-se de um bocadinho de dor. Habitualmente a dor não é, digamos, Sim, não é assim nada de... não é nada do outro mundo, não é isso que preocupa as pessoas. Aquilo que lhes afeta mais é efetivamente, Sim, mesmo digamos, o facto de quererem o mover facto a de mão quererem e não mover a mão conseguirem. e não conseguirem. Pronto. O que é curioso é que esta situação, que na maior parte dos casos nós acabamos, como digo, por não saber por que razão é que isto acontece. Nós sabemos que há pessoas que, digamos, têm maior tendência para este tipo de situações, como sejam os diabéticos, como sejam as pessoas que também Pois, têm pessoas que outros estejam mais problemas na mão. vulneráveis a níveis... Há pessoas mais vulneráveis. Agora, muitas vezes, como eu digo, porque é que isto acontece na mão direita e não acontece na esquerda, porque é que acontece no quarto dedo e não Pois, e acontece porque no é que não... mindinho. Embora, repare que, teoricamente, qualquer dedo de qualquer mão pode ser afetado por este problema. E isto pode acontecer ao mesmo tempo ou, às vezes, em períodos de tempo alternados. Por exemplo, às vezes a pessoa pode começar por ter portanto, um Sim, dedo em gatilho, um dedo em mola num dedo, E e depois, passado passado algum algum tempo, até já tem tempo se calhar na outra aparece mão a mesma e... coisa no outro dedo, não é? O que, pronto, é algo que, digamos que é um pouco perturbador para as pessoas, porque sobretudo se isto só se Sim, resolve com cirurgia, quer dizer, isto vai obrigar a pessoa realmente a fazer cirurgias, digamos, repetidas, à medida que realmente as molas vão aparecendo. Mas isso, quer dizer, é o que eu digo, é uma questão de sorte e não há realmente muito a fazer. E outra coisa que também é curioso, e é isto que eu queria chamar a atenção, sobretudo das pessoas, é que estas molas ou gatilho acontece em duas fases da vida, preferencialmente, diametralmente opostas. Isto acontece nas crianças ou então acontece na terceira idade. Portanto, é mais frequente ser na terceira idade. Muito mais. E realmente nessas pessoas é que habitualmente, digamos, o quadro do tal dedo em mola tem esta função característica da pessoa querer mexer e sem ter o dedo, digamos, preso, digamos assim, mas que com esforço ou com ajuda consegue, digamos, ultrapassar esta situação. Agora, acontece que esta situação acontece com muito maior frequência no polegar nas crianças recém-nascidas. Aliás, até há casos congénitos, isso aliás até é mais frequente com algumas malformações do género da trisomia 21, dos chamados mongoloides. Não é na trisomia 21 que isto aparece, é mais na 23, mas só para dizer que são crianças que infelizmente nascem com este tipo de problemas. Porque na esmagadora maioria dos casos, estes polegares em mola das crianças não são congénitos, mas são adquiridos, quer dizer, aparecem no primeiro, segundo mês no primeiro, segundo ano de vida. Portanto, geralmente quando a criança tem alguns meses, ou um ano, ou 2 anitos, quer dizer, o que é que os pais notam? Os pais notam que o menino não consegue esticar o polegar. E isto é uma coisa que não se consegue ultrapassar. Quer dizer, a pessoa mesmo que venha cá e faça força e diz assim, olha, estica o dedo e tal. Quer dizer, o polegar não... Portanto, que é uma característica diferente do adulto. Portanto, o polegar realmente fica fixo, fica preso nesta posição e a criança não consegue mesmo esticar o polegar. Pronto. Ora bom, o que é que se pode e deve fazer nesta situação? Olha, isto aqui, digamos que há fundamentalmente duas linhas de orientação. A primeira coisa que se pode e se deve fazer
é aguardar e ver quais são os acontecimentos. Porque, conforme as pessoas poderão ver no diapositivo número 6, há uma resolução espontânea destes casos, sobretudo se isto aparece precocemente, ou seja, antes do ano. Desculpe, eu enganei-me, é exatamente ao contrário. Se isto aparece muito cedo, portanto, antes do ano de vida, portanto, aí a partir dos 6 meses, quer dizer, as probabilidades da condição desaparecer por si são menores quando isto aparece um bocadinho mais tarde, a partir do ano de vida. Mas, quer num caso, quer no outro, é possível que isto, ao fim de alguns meses, apareça. De maneira que não se perde absolutamente nada em aguardar e ver qual vai ser a evolução daquela, exatamente, a criança, logo a uma intervenção cirúrgica. E se calhar depois o problema realmente depois resolve-se por ele próprio. É. Agora, há aqui uma coisa muito importante, é que isto é verdade, eu digamos que ficaria a observar esta situação até aos 3 anos de idade, mas não mais do que isso. Portanto, se esta situação não se resolve espontaneamente até aos 3 anos, a criança deve ser operada. Porque, embora haja um ou outro, digamos, artigo, uma outra opinião em contrário, a verdade é que a maior parte dos autores estão de acordo que esta é a idade ideal para operar as crianças, até porque o que é que acontece é que se a criança fica com os dedos presos durante demasiado tempo... E depois também se calhar isso não vai acompanhar o crescimento e por isso também não facilita muito... O problema é que a deformidade pode se tornar mesmo fixa. Pois, portanto, e realmente ficar... é que a criança pode ficar para sempre com o dedo bloqueado. Okay. O que é uma situação que não tem piada absolutamente nenhuma e por isso mesmo, se realmente isto, como eu digo, não se resolve aí até aos 2 anos e meio, 3 anos, isto deve ser resolvido. Pronto, para ser resolvido tem de ser cirurgicamente, nós temos de fazer aqui... É uma cirurgia muito complicada ou é assim algo... Não, a cirurgia até é uma coisa muito simples, só que, como tudo e como eu tenho repetidas vezes dito ao longo deste programa, também tem os seus quês, tem os seus pequenos truques. E o pequeno truque que tem é o seguinte, é que eu também já disse aqui no programa que em cada dedo existem 2 nervos digitais. Sim. Portanto, que esses nervos... a mesma cor que os nervos exatamente, e muitas vezes... a gordura e tal, de maneira que aquilo, quer dizer, eles só são às cores, é nos livros de anatomia. Pronto, e que são extremamente finos, como compreendem, ainda por cima numa criança de 3 anos, está a ver o que é. Sim. Pronto, e nos dedos, geralmente esses nervos correm ao longo dos dedos, tanto de lateral, um por dentro e outro por fora, mas acontece que, no caso do polegar, os nervos digitais do polegar, muitas vezes correm muito perto do meio. Ou seja, muito perto, se não mesmo em cima então da bainha que está a ocasionar o problema, ou seja, da bainha do tendão, e que está a causar o problema e que é preciso ser seccionada. De maneira que o cuidado que há a ter é que isto convém ser feito efetivamente por uma pessoa que tem algum treino nesta área, porque é necessário isolar os nervos digitais, afastá-los para o lado, de maneira que nós, quando cortamos a bainha, não corra o risco de seccionar o nervo. O que é particularmente luminoso no caso das crianças, porque, olha, em primeiro lugar, porque se trata de um polegar e, como nós acabámos agora mesmo de dizer, quer dizer, um polegar vale tanto como os outros 4 dedos. E a pessoa perder a sensibilidade no polegar ou no indicador, sobretudo nestes 2 dedos, a sensibilidade destes 2 dedos é absolutamente fundamental para o bom funcionamento da mão. E depois, é que repara, é que tratando-se de uma criança desta idade, se o nervo for seccionado e a criança deixar de ter sensibilidade, ela não se vai queixar. Quer dizer, enquanto que se for um adulto, ele imediatamente, passado umas horas, é capaz de notar... que é o normal, exatamente, o normal. Ele realmente nota que tem o dedo sem sensibilidade, tem o dedo que está morto, como as pessoas costumam dizer. É claro que isto, uma criança de 3 anos, não se vai queixar disto. Ela vai continuar a fazer a sua vidinha, as suas brincadeirinhas, vai continuar a fazer tudo absolutamente normal, achar que está tudo absolutamente bem e, portanto, é evidente que isto depois só se poderá vir a dar por ela muitos anos mais tarde, numa altura em que, evidentemente, já não é possível fazer absolutamente nada. Muito bem, doutor. Penso que já conseguimos então realmente esclarecer aqui um bocadinho e também a sua problemática e os cuidados. Mas, por exemplo, quando é diagnosticado pronto, este problema, os dedos em gatilho ou em mola,
Mas é normal a pessoa ficar sempre assim com o dedo? Por exemplo, nas crianças, como é que elas podem sentir que realmente o dedo vai ficar sempre assim? Quer dizer, não sentem, até porque, como eu lhe disse, isto Porque não acabam por é. ser um bocadinho Pronto, ingênuas, se calhar não se como eu apercebem. disse, elas não se apercebem, muitas vezes são os pais. Os pais é que dão Uhum, por ela. A criança ok. não se queixa de nada, é o que eu lhe estou a dizer. Aquilo para ela é normal. E os pais é que notam que a criança que tem o dedo permanentemente nesta posição e que se tentarem esticar o polegar não estica. Ok. Ou seja, isto também aqui é um bocadinho um alerta para os pais É um estarem alerta para os atentos pais, é um alerta para os pais para estarem atentos para realmente esta situação e para a necessidade de de tratar esta tratarem situação logo o mais rápido atempadamente. possível. E como eu digo, portanto, será, portanto, aqui a idade dos 3 anos, ou a coisa ou se Sim, resolve mais até ou lá, menos o limite. ou então terá É realmente de preciso se passar para o fazer algo. tratamento cirúrgico. Muito bem, doutor. Fica aqui então um alerta aos pais para olharem para as mãos dos filhos e terem atenção se realmente não andam com o polegar assim, para realmente depois, no futuro, terem uma vida normal. Muito bem, doutor. Muito obrigada Ora, por essa foi um ter gosto, como estado sempre. aqui connosco. Até ao Até próximo ao próximo programa. programa. E quanto a si, já sabe que pode acompanhar-nos nas nossas plataformas sociais. O nosso site está em manutenção, mas em breve voltará em grande e em força para lhe levar até si tudo o que se passa aqui na região. Muito boa tarde. Novo um canal. Sempre novo, sempre seu.